Bom dia mais uma vez. De novo. Bom dia, irmãos. Agora sim, agora sim. Sabem que eu gosto sempre desse bom dia assim mais forte. Pela graças a Deus, hoje nós iremos acabar, se Deus quiser, esta breve série desta enorme carta. Nós temos, Deus nos tem dado o privilégio de estudar esta carta de 2 a João. E confesso que tem sido um grande desafio, mas uma grande bênção e um grande privilégio poder estar essas 4 semanas a expor esta carta para os irmãos e sou muito agradecido a Deus por esta oportunidade e também pelos irmãos me escutarem. Vos convido a que fiquem em pé para que, assim como fizemos na primeira semana, iremos ler toda esta carta. 2 João, dos versos 1 a 13. Segunda João, dos versos 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muita coisa que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita de saúde. Oremos. Pai, te agradecemos porque temos a oportunidade de ter a tua palavra aberta. Te agradecemos, pois tu nos dás o privilégio de nos reunirmos aqui para te cultuarmos de forma livre, Senhor. Infelizmente, e dentro da tua soberania, muitos não o podem fazer, mas tu nos dás essa oportunidade e por isso te agradecemos, Senhor. Se conosco neste tempo, para que entendamos a tua palavra, para que compreendamos a verdade, para que entendamos sobre o teu amor e que isto não fique apenas nas nossas mentes, que todo este ensino que tu nos tens dado possa tornar-se prático na vida da nossa igreja, Senhor. Usa-me para expor de forma fiel a tua palavra e a tua palavra apenas. É isso que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. O apóstolo João, ele é conhecido como apóstolo do amor. Em todos os seus escritos, quer nestas cartas, quer no Evangelho, ele sempre traz este assunto sobre o amor e ele tem como foco a verdade também. E ele sempre aponta para Cristo, que Cristo é a verdade. E como o fato de que Cristo ser a verdade e amor, essas duas coisas se encaixam e se casam perfeitamente. Tudo o que ele é,
tudo o que ele diz, tudo o que ele faz é verdadeiro e deixa claro o amor do Pai para com a humanidade. E o autor, ele apresenta a vida de Cristo e se foca em momentos específicos que ele entende como os mais importantes, que revelam esse amor e a verdade de que esse homem simples é o Filho de Deus. Que Cristo, ele é verdadeiramente divino e também verdadeiramente homem. O que o autor quer é que aqueles que estão a ler entendam e conheçam verdadeiramente o Criador do universo, o Messias prometido, o Salvador da humanidade, que é Cristo. O autor, ele mostra que Cristo, em diversos momentos, se dá a conhecer para o povo, para que eles o adorem, para que eles entendam que aquele perante quem eles estão em frente é o próprio Deus, que todo aquele que crer nele será salvo, que o conhecimento do Evangelho, que o conhecimento sobre a pessoa de Cristo traz a salvação. E é isso que o autor se empenha em fazer. E temos duas palavras que se repetem constantemente ao longo de todos os escritos. Uma é a verdade e a outra é o amor. Essas duas expressões, ao longo de tudo aquilo que ele escreve, se repetem. E algo importante que temos que ter em mente é que o amor de Cristo não pode ser confundido com o falso amor que o mundo ele tem, com a visão distorcida que o mundo tem sobre amor. E muito menos a verdade de Cristo não pode ser confundida com a verdade que o mundo diz que tem. E que essas duas coisas, tanto o amor como a verdade, são indissociáveis. Se estamos a falar sobre a plena verdade, também estamos a falar sobre o amor, em que um não existe sem o outro. Como eu disse na semana passada, se estamos a falar sobre amor, estamos a falar sobre a verdade. Se estamos a falar sobre a verdade, estamos a falar sobre o amor. E os dois sempre andam unidos. Se eu digo que amo, então estou apegado à verdade. Se eu digo que conheço a verdade, então eu amo. Essas duas questões sempre andam juntas e só podemos o fazer de forma completa se tivermos o Espírito Santo, se formos salvos. Só amaremos de forma plena e só conheceremos a verdade se Deus nos conduzir a isso. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O mundo até pode estar a falar sobre amor e sobre a verdade, mas sempre que eles falam sobre essas coisas, eles falam de um ponto de vista humano, de um ponto de vista corrompido pelo pecado e contaminado pelo seu ego. Por exemplo, em 2010, uma banda americana muito famosa fez uma música. E no YouTube, o clipe dessa música tem quase 1 bilhão de visualizações. 1.000 milhões. E o título dessa música é Onde está o amor? Onde está o amor? E em uma das estrofes, eles cantam o seguinte, e eu cito: Não há respeito uns pelos outros. Nega-se o irmão. A guerra continua e a razão está encoberta. A verdade é mantida em segredo, posta para debaixo de um tapete. Se nunca conheceres a verdade, então nunca conhecerás amor. Onde está o amor? Eu não sei. Onde está a verdade? Eu não sei. Onde está o amor? E o refrão diz o seguinte: Pai, 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 ajuda-nos. Preciso de direção vinda do alto, porque as pessoas me têm feito questionar onde está o amor. Até parece uma boa música. Quando se ouve, se ouve esta letra
até faz algum sentido. Eles até estão a falar sobre amor e sobre a verdade. Até é parecido com aquilo que nós queremos. Será que é? Não. Porque parece que eles estão a reconhecer que a verdade desapareceu e que apenas Deus pode dar a solução e o amor que as pessoas tanto precisam. Mas se ouvirmos a letra e se prestarmos atenção ao videoclipe, iremos entender 3 coisas. 1. O Deus a quem eles estão a pedir não é o Deus da Bíblia. 2. Eles estão a falar da verdade, mas não da verdade que transforma. E 3. Eles estão a falar sobre amor, mas de forma alguma é o amor que Deus espera. E o amor que Deus demonstra. Eles cantam sobre o amor, eles falam sobre a verdade e aquilo que eles querem transmitir é um amor, mas um amor que traz a liberdade e a possibilidade de eles serem e fazerem aquilo que eles bem entenderem. É um amor que, ao invés de os guiar para Deus, e apenas os vai apontar para uma aparente paz mundial e um amor completamente conivente com o pecado. É isso que eles cantam, é isso que eles proclamam. Eles querem fazer parecer que Deus é o culpado de tudo estar em um caos e ele escondeu a verdade e deixou toda a sociedade nas trevas. Então, por isso, eles pedem a Deus por amor e pedem a Deus pela verdade. Eles querem um Deus que traga a verdade, mas a verdade deles. Algo que não doa, algo que não confronte com o pecado, algo que se encaixe com aquilo que eles já creem, algo que é um amor libertino. Eles querem a parte de Deus que lhes traz paz, mas não querem a parte de Deus que os julga. E Satanás continua a ensinar e a pregar um Deus à medida do ser humano. Ele continua a fazer o mundo entender que eles não querem Deus, que eles não precisam de Deus, que eles estão mais confortáveis consigo mesmo e que está tudo bem se não tiverem um relacionamento com o Pai. O diabo ensina um amor mentiroso e tenta fazer com que a Igreja de Cristo compre essa ideia. E, atualmente, infelizmente, há muitos palestrantes, que nem dá para se chamarem de pastores, que se levantam para ensinar apenas que a Igreja precisa de amor e de ser mais amável. E que a Igreja tem que amar como Cristo amou. Que o amor é o centro das Escrituras e que temos de ser mais amorosos. Eles vão para os púlpitos e dizem: hoje não vos irei ensinar teologia. Não. Eu quero é falar sobre Cristo e sobre o seu amor. O Cristo que eu creio é um Cristo amoroso. O Cristo que eu creio é um Cristo que não condena as pessoas, que não as julga. Eu hoje não quero ensinar sobre o pecado. Eu quero ensinar as histórias que contam Cristo a ser amável. Aquele Cristo que não condenou o ladrão da cruz. Aquele Cristo que não condenou aquela senhora quando todos a queriam apedrejar. Aquele Cristo que foi ter com ela e a acolheu. Aquele Cristo que alimenta as multidões, esse Cristo que é amável. E infelizmente é esse Cristo apenas que tem sido ensinado. Eles dizem: eu quero ensinar apenas aquilo que me encoraja e aquilo que me faz sentir bem. Mas não irei ensinar aquele Cristo que é completamente justo, mas também é completamente santo e é completamente amoroso. Aquele Cristo que é duro com os fariseus quando é preciso. Tem-se criado um tipo de discurso e um tipo de pregação que deixa a verdade de lado e que exalta o amor. Como se isso fosse possível. Porque nós já temos visto que não há verdade sem amor e que não há amor sem a verdade. Eles querem fazer crer que tudo aquilo que o mundo precisa é de um ajuste aqui e um toque ali. Eles não querem
que o mundo entenda que está completamente morto e perdido em seus pecados. Eles querem apenas uma reestruturaçãozinha e não uma vida nova. Eles dizem que o que deve reinar é aceitar as opiniões uns dos outros e isso irá fazer com que haja mais paz, com que haja mais amor e haja mais diálogo. É isso que querem ensinar. Que o Cristo que Deus nos ensina e o Cristo que é revelado nas Escrituras, dizem eles, é um Cristo que une todas as pessoas. Não importa a sua raça, cor, orientação ou cultura. É um Cristo que não julga, um Cristo que não condena, um Cristo que abraça e aceita e te quer ver feliz como tu fores aqui na terra. Infelizmente é isso que tem sido propagado, é isso que tem sido ensinado, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Ou se ensina o Cristo como um todo, conforme Deus revela, ou se quando se tenta ensinar apenas parte, estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de outro evangelho. Não estamos a falar do verdadeiro Cristo, estamos a falar de um Deus, de um ídolo criado à imagem do homem. Este tipo de discurso não poderia ser mais perigoso e estar mais distante da verdade. Pregações assim são equivalentes a encher o biberão de uma criança com veneno e esperar que ela morra. Pregações que exaltam um Cristo que não é o das Escrituras é pior do que um atropelamento. É enviar pessoas para o inferno felizes e satisfeitas com a sua perdição. Elas vão enganadas a sentir-se bem consigo mesmo e com um senso de amor que é desprovido da verdade. Isso é completamente oposto àquilo que Deus pede da sua igreja. É falar de um Cristo incompleto. Um Cristo que não é revelado totalmente nas Escrituras. Um Cristo que não é divino e foi adaptado a uma cultura que não entende a seriedade do seu pecado e que não está nem aí para o amor e para a verdade. Um entendimento errado sobre quem é Cristo nunca trará salvação, mas sempre reafirmará a condenação que já está sobre a humanidade caída. Então, hoje, aquilo que nós iremos aprender é que o apóstolo ensina à igreja sobre a verdade e o amor para que os falsos mestres não entrem na igreja e não a corrompam. E aquilo que eu quero que absorvam e que pensem ao longo da semana é que nós devemos conhecer a Cristo, a sua verdade e o seu amor, porque estamos em um mundo de enganadores. Repito. Devemos conhecer a Cristo, a sua verdade e o seu amor, porque estamos em um mundo de enganadores. E a primeira razão para isso é que a verdade e o amor mostram quem são os enganadores e os anticristos. A verdade e o amor mostram quem são os enganadores e os anticristos. Olhem lá comigo os versos 6 e 7 de 2 João. Diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam a Cristo Jesus, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Nós, na semana passada, nós encerramos a pregação com o verso 6. E nós observamos aquilo que envolve amar verdadeiramente e aquilo que envolve andar na verdade. Que um não é possível sem o outro. Que o Evangelho é transformador e é aquilo que nós temos que proclamar.
é pela verdade e pelo amor que a nossa igreja deve ser reconhecida. Os dois, unidos. Que as Escrituras sempre estejam abertas, que sempre seja ensinada a verdade e que isso se reflita no amor de uns para com os outros. Nós também observamos que a obediência à verdade e ao amor é a prova de que alguém, de fato, é crente. Que se conhece a Deus, Deus o irá, a seu tempo, trabalhar na sua vida, irá ser obediente e irá ser, claro, o fruto do Espírito na vida daquele que é salvo. Mas por que será que o autor, ele no versículo 6, ele dá tanta ênfase ao amor e à verdade? Porquê que ele diz que o crente deve andar segundo os mandamentos e em amor? Por que será que ele dá essa ênfase? Bem, a resposta está no versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Como eu já disse antes, o grande desafio que esta senhora eleita tinha era que estavam a aparecer muitos falsos mestres na sua casa. E eles estavam a dizer que vinham a ensinar algo novo. Mas esse novo era uma heresia antiga. E que ela não... e que ela tinha que ser sábia para quando essas pessoas chegassem. Porque eles não vinham com brutalidade. Eles vinham, a paz do Senhor, irmãos, eu estou aqui, vim de muito longe para pregar a palavra de Deus. Então, quero que me deixem falar. E, além disso, preciso que me deem um quarto para que eu fique. Porque Deus nos ensina a amar uns aos outros e temos que receber uns aos outros. Então, se Deus ensina, tens que me dar um quarto para quando eu acabe. Porque eu vim de muito longe. Então, eles vinham e traziam essas coisas. Mas a senhora e os filhos tinham que ser sábios. Tinham que avaliar aquilo que esses falsos mestres, esses enganadores estavam a trazer. E ela tinha que avaliar o quê? Bem, aquilo que eles ensinavam. Se aquilo que eles ensinavam estava coerente com as Escrituras. Como eu disse já nas outras semanas, o amor não é cego, surdo e mudo. O amor, ele é atento, ele avalia, ele observa como as coisas estão e age com base nisso. Que o critério para que essa irmã acolhesse alguém fosse a verdade e o ensino que eles estavam a trazer. Que ela mesma tinha que ser boa conhecedora da verdade para avaliar esses que estavam a chegar. E ela não poderia ser cúmplice ou apoiadora de alguém que estava a pregar heresias. Por isso ela tinha que conhecer bem a verdade. Que a mensagem de qualquer pessoa que estivesse a chegar para ensinar tinha que ser analisada. E se não fosse correta, calma aí, amigo, não entres, nunca irás entrar, porque estás a ensinar aquilo que é errado. Podes ir à tua vida. Essa pessoa tinha que ser rejeitada, porque o amor existe sempre atrelado à verdade. Mas que engano era esse que os enganadores estavam a trazer? Que heresia era essa? E o 7 responde: os quais não confessam a Cristo Jesus vindo em carne. Era isto que eles ensinavam. Como eu disse já, um entendimento errado sobre quem Cristo é nunca trará salvação. Apenas vai reforçar a condenação que a humanidade já está. Repito, um entendimento errado sobre quem Cristo é nunca trará salvação. Apenas vai reforçar a condenação que a humanidade já está. Porque esses falsos mestres estavam a ensinar um Cristo diferente, eles tinham que ser rejeitados. Porque eles estavam a ensinar um Cristo que não era bíblico, eles não tinham espaço e nem tinham voz.
aqui, nesta altura, muito por causa do pensamento grego, estava a surgir uma heresia que com o tempo foi-lhe dado o nome de docetismo. Docetismo. Isto vem de uma palavra que é dokeu, que significa parecer ou semelhança. Então eles estavam a afirmar que Cristo não tinha tido de fato carne e osso. Que ele não tinha sido um homem de fato, mas ele apenas parecia com um homem. Que ele ou era um espírito, ou era algo parecido com um espírito, mas de forma alguma tinha sido algo palpável. Porquê? Porque Deus, se Cristo é Deus, Deus ele é santo e é transcendente. E de forma alguma que ele ia se corromper com a carne que é má. Porque tudo o que era material era pecaminoso. Então, por isso, Cristo é santo, puro e justo, nunca se contaminaria com a carne humana. Então ele apenas tinha parecido com um homem, mas não era um homem de fato. Isto é aquilo que eles estavam a ensinar. E este erro estava a crescer cada vez mais. E isto tinha que ser silenciado, não poderia continuar, porque vai contra textos bíblicos que são claros. Eu quero que abram comigo. Abram lá comigo em Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Até aqui. Aqui neste 7, se nós parássemos só aqui, pode dar a entender que eles até tinham alguma razão, porque o texto diz, tornando-se em semelhança em doqueu de homem e reconhecido em figura humana. Mas o texto não acaba aqui. Olhem lá o 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Apenas um corpo físico pode morrer. Apenas algo material poderia ir à cruz e derramar sangue. Se fosse apenas um espírito, se fosse algo apenas parecido com um homem, ele não poderia passar pela morte. Ele não poderia morrer e pagar o preço que era para o homem pagar. Então era necessário que Cristo de fato fosse humano, fosse carne. Abram lá em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, ou seja, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Cristo, tal como os outros seres humanos, também teve carne e sangue. E ele igualmente participou da humanidade, assim como os outros seres humanos. Então este texto mostra que Cristo teve um corpo e que esse corpo trouxe a sua morte que destruiu o poder do diabo. Logo, era necessário que Cristo não parecesse apenas com um homem, mas de fato fosse um homem. Abram lá comigo em Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. Diz:
porquanto nele habita o quê? Corporalmente. Toda a plenitude da divindade. Então Cristo tinha um corpo e simultaneamente ele era homem e era Deus. Completamente. Mesmo naquele corpo humano, ele tinha a sua plena divindade. Ou seja, ele não se parecia apenas com o homem, ele era um homem e continuava sendo Deus. E por último, abram lá comigo no Evangelho de João. E é interessante como ele casa e ele concilia todo o seu escrito. E iremos para o capítulo 1 deste Evangelho. Versículo 1 e depois o 14. 1 e depois 14. Diz, no princípio era o verbo, e quando diz essa palavra, o verbo, a palavra, está-se a referir a Cristo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo, o próprio Deus, ele se fez carne, esteve entre a humanidade e ele foi visto com os olhos. Então ele não parecia-se apenas com homem, ele de fato era homem. O verbo, Cristo, sempre foi Deus. E sempre, ou de fato, tornou-se homem. Cristo precisava de encarnar, de se fazer realmente humano para a expiação do pecado e para a redenção. Era preciso um corpo físico para ir à cruz. Era preciso ser realmente homem para poder representar toda a humanidade e ir à cruz como um substituto eficaz. Se ele não encarnasse, ficaria aquém do sacrifício que era preciso fazer pela humanidade. A doutrina da encarnação de Cristo é fundamental e é bem fundamentada nas Escrituras e é essencial à fé cristã. Se isso se deixa de lado, se não se ensina corretamente que Cristo de fato foi homem, temos um problema. Temos outra coisa que não é o Evangelho. Temos aquilo que Paulo diz lá na Carta aos Gálatas, que é outra coisa, outro Evangelho. Mas a encarnação de Cristo, o fato de ele de fato ter sido homem, é muito claro e é muito lógico nas Escrituras. E está acima das filosofias do mundo. Porquê? Porque é a verdade. E deve ser aceite assim. E esta era a luta principal do apóstolo. Quando ele escuta que tinha falsos mestres a ir para a casa desta irmã. Que eles vinham com esta história, com esta heresia, e essas pessoas tinham que ser silenciadas. Elas não tinham espaço para ensinar. Elas deveriam ficar à porta. E não poderiam ensinar este erro, porque um pouco de heresia, um pouco de fermento, contamina toda a massa. Por isso essas pessoas não poderiam falar. A Igreja do Senhor não pode ter qualquer sombra de erro na sua pregação. Por isso era preciso que os anticristos e os enganadores não tivessem voz. E algo que é importante que nós termos em mente. Eles poderiam estar convencidos da sua fé. Eles poderiam estar genuinamente crentes de que aquilo era a verdade. Mas estar convencido, só por estar convencido, não faz com que algo seja a verdade. A fé é tão válida quanto o objeto em que se coloca. Se a tua fé está em algo falso, logo a tua fé é falsa. E eu trago uma ilustração para isso. Pense em um homem que sobe a um prédio e diz: eu tenho fé que se eu pulo daqui de cima, vão-me aparecer asas e eu vou planar até ao chão. Ele vai com toda a fé que ele tem e pula. E confiante de que vão aparecer as asas.
mas a verdade fica clara muito rápido quando ele cai de cara no chão. Ele tinha a fé que fosse. Ele de fato queria que aquilo ia acontecer, mas não altera a verdade. A fé é tão válida quanto o objeto em que se coloca. Se a fé de alguém está posta em areia movediça e não em rocha firme, essa pessoa irá afundar e morrer. Pode ser o sincero que for, pode ser o bem intencionado que for, pode ter a maior fé do mundo, mas se ensina um Cristo que é diferente daquele que está nas Escrituras, deve ser rejeitado e não conhece de fato o Evangelho. O Salmo 95:1 diz que nós temos que adorar e louvar a rocha da nossa salvação, que é Cristo. E o Cristo, homem, crucificado e ressurreto, conforme as Escrituras nos ensinam. É nele que temos que nos fundamentar, é nele que nos temos que apegar, é nesse Evangelho que temos que confiar. E rejeitar qualquer um que afirme algo diferente nisto. E este tipo de heresias não eram únicas deste tempo. Não eram únicas ao tempo do apóstolo. Hoje em dia, infelizmente, temos ainda alguns que proclamam outras heresias, ou a mesma, mas com outra roupa e outra aparência. Os que se autodenominam como testemunhas de Jeová são uma seita que defende que Cristo não é de fato Deus. Ele é um anjo criado acima dos outros anjos e por isso pode ser adorado. Esses devem ser rejeitados. Não têm espaço. A seita dos Mormons afirmam que Cristo também é um ser criado e que ele é um Deus à parte do Deus Pai. Heresia. Devem ser rejeitados. A seita dos Adventistas. Eles vão afirmar coisas que são parecidas com as nossas sobre a divindade de Cristo. Mas o problema é que, para eles, a morte e a ressurreição de Cristo não são suficientes para que sejamos salvos. Eles vão afirmar que precisamos do sábado e da lei e de não comer porco para sermos salvos. Que as obras devem ser acrescentadas a Cristo. Devem ser rejeitadas. Podem ser o muito sinceros que sejam. Podem ter músicas incríveis. Podem ter uma obra social incrível. Mas se pregam outro Cristo, devem ser rejeitados. Não conhecem a Cristo. Por muito que eles preguem sobre amor, por muito que eles falem sobre amor e sobre a verdade, é um amor falsificado. Eles estão a ensinar uma mentira. O seu amor não está baseado naquilo que é verdadeiro. E as duas coisas sempre andam juntas. Se não está fundamentado em Cristo, no Cristo das Escrituras, deve ser rejeitado. E a igreja deve conhecer bem a Cristo, ao seu amor e à sua verdade. Porque estamos num mundo de enganadores. Por isso, igreja, empenhem-se em conhecer a Cristo. Empenhem-se em conhecer a verdade. A luta pela verdade, ela é real. E a igreja só irá sair vitoriosa se conhecer a palavra de Deus. Porque senão eles entram nas nossas casas e nos dizem, não é bem assim, é assim, assim, assim. Se tu não conheceres, como irás entender se aquilo que eles estão a dizer é errado? É por isso que aqui na igreja nós fazemos tanta questão que todos os que chegam e que querem se tornar membros façam discipulado, passem pelos fundamentos da fé, para que conheçam bem aquilo que as Escrituras ensinam, para que não sejam enganados por qualquer erro que apareça por aí. Que a igreja deve batalhar e ser sólida no conhecimento do amor e da verdade de Cristo. Amém? Que não nos deixemos enganar pelo erro. Que tu gastes e invistas tempo em conhecer a Cristo. E a Cristo, Deus, homem, crucificado, que derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. E é apenas isso
te salva. Tudo que é diferente disto deve ser rejeitado. Então nós já vimos que a verdade e o amor, elas deixam claro quem são os anticristos. E o texto diz que eles não confessam Cristo vindo em carne, e assim é o enganador e o anticristo. Eles enganam os homens e rejeitam completamente a Cristo. São contra o próprio Deus. Então eles não têm espaço que seja. Mas a verdade, além de nos fazer conhecer quem são os enganadores, também nos faz ter cautela e receber total recompensa. Olhem comigo versículo 8. Diz lá de 2 João. Diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Infelizmente não é de hoje que os falsos mestres têm saído pelo mundo. Não é de hoje que os enganadores eles existem. Desde sempre houveram aqueles que batalharam contra a verdade. E Satanás sempre esteve ativo para destruir aqueles que não se entregam às paixões da carne. O diabo sempre está pronto para pôr na fornalha de fogo aqueles que não se dobram perante a estátua de Nabucodonosor. O diabo sempre está pronto para cortar a cabeça daquele que prega contra o pecado da imoralidade de um rei. O diabo sempre está pronto para pôr na cadeia aqueles que não negam aquilo que ouviram e que viram. O diabo sempre está pronto para derramar sangue dos muitos mártires que não rejeitaram a fé em Cristo como único Salvador. Mas Deus, sempre e mais poderosamente, sempre está pronto para capacitar os salvos, para suportar os sofrimentos que a verdade traz. Nós hoje, pela graças a Deus, temos um cristianismo que está espalhado por todo o mundo. Mas isso não foi feito sem o sangue de muitos homens, que não se calaram quando foram ameaçados de morte por sua fé. A tradição diz que quase todos os apóstolos, ou praticamente todos os apóstolos foram mortos por sua fé. Ou foram a uma cruz, ou foram apedrejados, ou foram decapitados. Mas custe o que custar, até a minha própria cabeça, não negarei a Cristo. Nós hoje estamos onde estamos porque estamos sobre os ombros de gigantes. Homens que Deus deu o privilégio de padecerem pela verdade. Eles entendiam o peso e a responsabilidade de pregar a verdade. O próprio apóstolo, quando ele escreve esta carta, algures lá pelo fim do primeiro século, ele sabia que todos os seus companheiros, que todos os apóstolos já tinham ido. Ele conhecia bem o preço de se pregar o Evangelho. Ele certamente já tinha sido preso inúmeras vezes, porque ele não se calava. Mas ainda assim, ele estava a avisar esta senhora eleita para perseverar, para ter toda a cautela, para não desperdiçar, para não perder aquilo que custou o sangue de muitos. Como ele diz, aquilo que temos realizado com esforço. Hoje tu ouviste, hoje tu conheces a Cristo porque alguém te pregou o Evangelho. Porque alguém não teve medo, porque alguém não se envergonhou, porque alguém não perdeu aquilo que foi conquistado com esforço. Porque alguém foi obediente e compartilhou do Evangelho contigo. Não sejas egoísta e não compartilhes com os outros. Cumpre aquilo que te cabe fazer. Prega o Evangelho. Não percas aquilo que foi realizado com esforço. Não te esqueças que hoje tens o que tens, que hoje és salvo, 1, pela graça de Deus, 2,
porque muitos continuaram a pregar o Evangelho. Isso não deve acabar em ti. Tu não és o fim da palavra de Deus. Tu és um caminho por meio qual Deus deu-te o privilégio e a misericórdia de seres parte. E por isso cabe-nos a nós compartilharmos o Evangelho, que não tenhamos medo das represálias que o mundo nos possa dar. Pois em nada se compara com aquilo que iremos receber. Porque o texto diz, no 8, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Isto é, a certeza de que um dia estaremos com o Pai. A certeza de que todo aquele que já ouviu o Evangelho e creu, um dia estará com o Senhor. Não porque nós somos bons, não porque a salvação está nas nossas mãos, mas porque Deus nos garantiu por meio de Cristo. Porque a salvação não depende de nós. Depende de um Senhor imutável. Um Senhor todo-poderoso. Um Senhor que já nos declarou completamente justos, porque temos a Cristo nas nossas vidas. Por isso, nem os falsos mestres têm espaço para que ensinem o erro, nem nós temos o direito de não ensinar o errado, o certo. Desculpa. Nós temos que ensinar o certo, temos que ensinar o Evangelho, para que outros, assim como tu, possam crer. E que tu tenhas o privilégio de ser parte da obra de Deus. Por isso, esta irmã e a sua casa tinham que ter cautela, para não desperdiçarem aquilo que foi realizado com esforço, mas para um dia terem a confiança de que estarão com o Senhor. Então, nós já podemos ver que o conhecimento de Cristo, ele nos faz ter nos irá fazer ter um conhecimento da verdade, do amor corretamente. Nós já observamos que a verdade nos faz ter cautela e receber total recompensa. E, dos versos 9 a 11, nós iremos ver que a verdade divide. Olhem comigo. Dos versos 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Isto explica, isto quase que auto se explica. Mas que todo aquele que prega outro Cristo, o texto diz, não tem a Deus. Como eu disse, pode ser o bem intencionado que for, mas se prega outra doutrina, além daquela que os apóstolos ensinaram, esse não permanece, esse não conhece a Deus. Mas aquele que prega aquilo que está nas Escrituras, esse tem a Deus. Esse tem tanto o Pai como o Filho. Mas sempre há aqueles que chegam à porta das nossas casas e podemos lhe dizer um pouco sobre Cristo. Esses, como eu disse há umas semanas atrás, quando ouvimos, vamos à porta ver quem é, vamos de costas, de fininho, como se não tivesse ninguém em casa. Esses nós nem temos que os receber. Porque eles vêm trazer algo que é completamente fora das Escrituras. Eles não vêm dispostos a entender a verdade. Não. Eles vêm para proclamar o erro. Que o texto diz, o 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Deixa a tua porta fechada, deixa que outro dia, ou que nunca entre na tua casa. Não recebas, não lhe digas oi, nem lhe dês espaço para que ele diga qualquer coisa. Eles não vão estar dispostos a ouvir a palavra de Deus, porque podes pensar, Diogo, mas como assim? Isso não é muito amoroso, porque eu tenho que
pregar o evangelho para essa pessoa. Bem, essa pessoa não está nem aí para aquilo que tu vais dizer. Eles vão em ataque. Eles vão para te tentar convencer e digas o que disseres, eles estão completamente tapados e cegos pelo pecado. Não te cabe a ti converter essa pessoa. Cabe a Deus, cabe ao evangelho. Mas aquela hora, quando eles estão em ataque, não os aceites, não os recebas. Como o texto diz, não lhe deis as boas-vindas, nem lhe deis um copo de água. Deixa que ele fique com a garganta seca para que ele não fale nada mais. E o 11 diz, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Não lhe aceites, não lhe digas nada, deixa-o ir à sua vida. Porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Cabe-nos a nós conhecer bem as Escrituras para que rejeitemos completamente esses que trazem o erro. Não os recebamos, não lhe demos nem um olá. Deixa que eles vão à sua vida e tenham a devida punição. É pela graça de Deus que nós não estamos como eles estão. Não é porque nós somos superiores a eles, mas é porque Deus, pela sua imensa misericórdia, nos fez ver. Por último, vimos que a verdade divide e, por último, a verdade une e traz alegria completa à família de Deus. 12 e 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. A verdade, ela não nos afasta. A verdade nos faz querer ter comunhão e tempo com os irmãos. O apóstolo, ele estava ansioso por ir ter com esta senhora e com a sua casa. Ele queria estar com eles para compartilhar sobre a verdade e compartilhar sobre o amor que Cristo tinha manifestado a ele. Não é possível ser-se igreja na tua casa sozinho. Igreja é feita num corpo, é feita nos cultos, é feita em comunidade, é feita indo à casa uns dos outros. Temos o privilégio e a responsabilidade de termos esse tempo uns com os outros, de nos alegrarmos uns com os outros de forma completa. Isso só é possível se investirmos tempo uns com os outros. Não te afastes, não te isoles, não aches que tu e Deus é tudo aquilo que precisas. Tu precisas daquilo que está ao teu lado hoje. Nós somos chamados a estarmos em comunidade, a estarmos em comunhão uns com os outros. Não existe uma igreja de uma pessoa só. Temos que investir tempo em conhecer a Deus, em conhecer a verdade, em amar uns aos outros em comunidade e estarmos dispostos a que o mundo nos rejeite e nos diga que não e que sejamos despedidos porque não nos demovemos da palavra de Deus. Que a nossa igreja, ao ouvir esta linda carta, importante carta, não fica apenas com a mente cheia. Não apenas com a teoria sobre o amor. Não apenas com a teoria sobre a verdade. Mas que isso se torne prático na Igreja Batista de Miratejo. Que nós sejamos sempre conhecidos como uma igreja da Bíblia aberta, mas com uma igreja também com os braços e com um sorriso aberto. Não para todo o erro, não para qualquer tipo de doutrina, mas para aqueles que estejam dispostos e interessados para conhecer a verdade e o amor que está no Senhor. Amém? Oremos. Pai, te somos muito gratos, Senhor. Pois tu nos escolheste apesar de nós. Não pelos nossos próprios méritos, não porque somos superiores a qualquer um, mas porque somos pecadores miseráveis, carentes da tua misericórdia e da tua
tua graça. Tu nos deste a salvação por meio de Cristo, que era completamente puro, completamente justo. Tu não precisavas de o fazer, Senhor, mas tu escolheste trazer a salvação para todo aquele que cresce em ti. Ser com esta igreja, Pai, que continuamente te busquemos, que continuamente busquemos ser fiéis a ti, te conhecer a tua verdade e proclamar o teu amor. Que as nossas vidas, dia após dia, sejam pautadas por obediência a ti. E que isso seja visto tanto nas nossas casas, como nos nossos empregos, como na escola, por onde quer que estejamos. Que nós não nos calemos quando o mundo diz que não podemos compartilhar, mas que sejamos perseverantes e sérios com a tua palavra, Senhor. Se há aqui alguém que ainda não te conhece, Senhor, se há alguém que ainda não tinha ouvido o teu evangelho, ou que já ouviu muitas vezes, mas que não se arrependeu, Senhor, te peço para que o teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ele não saia daqui ainda cego, mas que possa sair a ver e confiante que de fato conhece a verdade e o amor que estão em Cristo. É isso que te pedimos em nome de Cristo. Amém.